Olá, tô aqui para falar desses dois livros. Por quê? Porque eles são muito similares, sim, mas principalmente porque eu fiz a leitura deles assim em um período muito próximo. Enfim, e inclusive ambos são de um clube do livro que eu faço parte. E quando a gente foi discutir a Casa dos Espíritos, a gente sempre se remetia a 100 anos de solidão, né? Enfim. Então eu gostaria de falar assim um pouco sobre similaridades, diferenças e tudo. A começar, né, existe toda a história social e política em ambos, assim, né? A Casa dos Espíritos é mais recente, mas pelo que eu entendi é mais autobiográfico que 100 anos de solidão. Inclusive, a Casa dos Espíritos, pelo que eu sei, iniciou como uma carta para o avô dela, né, da Isabel Allende, que estava no fim da vida, ou tinha já finalizado sua vida, não tenho certeza agora, enquanto ela estava exilada. Mas eles têm muita similaridade nessa questão de discutir políticas, principalmente políticas públicas e tudo, mas eu acho que a Casa dos Espíritos é muito mais explícito isso, e eu acredito que muito por ser tão baseado assim, em fatos reais mesmo, né, e na realidade da autora. Enquanto 100 anos é basicamente a construção de uma sociedade, então passa assim por questões políticas e tudo, mas de uma forma mais não irreal, mas tipo não tão palpável assim, sabe? Ambos são considerados realismo mágico, mas 100 anos, né, tipo, o mágico grita enquanto a Casa dos Espíritos o realismo grita. Então, isso assim não é uma crítica, eu gostei muito assim de ambos, achei muito interessante os dois livros, indico os dois livros. Se você quer mais coisa mágica, 100 anos é mais indicado, se você quer maior realidade, a Casa dos Espíritos é mais indicado. Uma outra coisa que é muito interessante é a questão familiar. Tem muita questão latina nisso, né? Porque cada vez mais eu concordo com as afirmações que dizem que todas as pessoas que moram em países latinos vivem a mesma vida, né? Mas, enfim, com algumas diferenças, obviamente, né? A gente sabe. Mas é muito interessante que ambos têm, assim, toda aquela situação da família, dos encontros, de visitações, enfim, de recepção na casa, até perdermos uma personagem em ambas as histórias, né? E isso é algo que, assim, eu vejo muitos brasileiros passarem, e também vejo esses comentários nas redes sociais de outras pessoas de países latinos. Então eu acho, assim, muito interessante isso, que ambos têm essa questão familiar e também questão de ciclos, de repetição de ciclos ou tentar evitar repetir ciclos, que é algo que acaba acontecendo, a gente sabe, ciclos se repetem em um dia ou em um século, né? Eu tô rindo, mas nem sempre é uma coisa positiva. Eu acho que uma outra questão, assim, dos dois livros é que ambos trazem, né, como se, tipo, toda a sociedade, tudo ali tivesse sido construído pelos homens do livro e tudo mais, mas as personagens mais fortes são as mulheres. E principalmente, assim, que daí essa é uma outra questão, porque 100 anos é dividido, né, conforme as gerações, e a primeira geração que a gente tem é da Úrsula com o José. Enquanto em A Casa dos Espíritos, a gente tem o desenvolvimento da Clara na infância dela, então a gente tem perspectiva dos pais dela também, né? A gente tem conhecimento sobre os pais dela também, mas eu coloco a Clara com o Esteban paralelo à Úrsula e ao... Eu acho que eu tinha falado o nome dele errado, mas é José Arcade. Então, e daí as duas, elas têm um papel extremamente relevante na história, né? Elas são basicamente a coluna
vertebral de cada história. Agora os homens. Aí é uma coisa assim que eu fiquei refletindo assim bastante em muitos sentidos, que é aqui o José Arcádio, ele só sonha, entendeu? Ele não faz nada absurdo e tudo mais. Enquanto aqui o Esteban Trueba, eu não tenho palavras para dizer tudo de ruim que esse homem faz no livro, tá? Aí, qual que foi a minha reflexão? Será que é escrito por homem, né? Então o homem fala que o homem é perfeito, apesar de que tem vários homens aqui que fazem muitas coisas ruins também. E aqui é escrito por mulher, e principalmente, ao que tudo indica, o Esteban é o avô dela, né? Então, um conhecimento bem puro, né? Sobre o avô, sobre os homens e tudo mais, os homens da sociedade que ela se encontrava e tal, né? É algo a se refletir. Nesse sentido, José Arcádio está acima de Esteban Trueba. Em ambos temos acontecimentos não legais, né? Em diferentes situações, diferentes formas, porém todos são impunidades, todos ocorrem em impunidades. Caramba, né? Pesou bastante. Enfim, assim, acho que para finalizar, de maneira geral, os dois livros são muito bons, são muito parecidos em muitos sentidos, e eu acredito sim que a questão da comparação eu fiz principalmente por ter lido ambos meio seguido, assim, mas enfim, eu gostei muito dos dois, indico super os dois, só que eles são longos, então levem um tempinho. Mas esse aqui eu achei muito, eu acabei fluindo muito mais. Uma outra similaridade é parágrafos eternos. Nossa vida, páginas e páginas de parágrafo. Tá, tô exagerando. Mas mais que uma página de parágrafo, assim, essa é outra similaridade. Aí eu até fiz a piadinha com o grupo do Clube do Livro, que é nós latinos que não paramos para respirar na hora de falar. Que é a realidade. Olha lá, eu tô fazendo um vídeo de quase 10 minutos sobre 2 livros. Falei nada com nada. Isso daria o quê? 2, 3 páginas de parágrafo, entendeu? Não entendi se for uma crítica ou um elogio pra mim mesmo. E pra eles. Pra eles só elogio, na verdade. Acho que acabei. Eu tinha tantos planos quando comecei esse vídeo. Agora eu já não lembro mais o que eu tô falando. Tchau!